A lei da navegação. Qualquer um pode conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o rumo. Em 1911, 2 grupos de exploradores partiam em uma missão inacreditável. Embora tenham utilizado estratégias e rotas diferentes, os líderes das equipes tinham o mesmo objetivo: ser o primeiro na história a chegar ao Polo Sul. As histórias deles são exemplos de vida ou morte da lei da navegação. Um grupo era liderado pelo explorador norueguês Roald Amundsen. Ironicamente, ele de início não pretendia ir à Antártida. Seu desejo era ser o primeiro homem a chegar ao Polo Norte. Mas quando descobriu que Robert Peary chegara lá antes dele, Amundsen mudou seu objetivo e seguiu para o outro extremo da Terra. Norte ou Sul, ele sabia que seu planejamento seria bem-sucedido. Antes da partida de sua equipe, Amundsen planejara minuciosamente a viagem. Ele estudou os métodos dos esquimós e de outros experientes viajantes do Ártico e determinou que a melhor providência seria transportar todo o equipamento e todos os suprimentos em trenós puxados por cães. Ao montar sua equipe, ele escolheu esquiadores experientes e treinadores de cães. Sua estratégia era simples. Os cães fariam a maior parte do trabalho, enquanto o grupo viajava de 24 a 32 quilômetros em um período de 6 horas todos os dias. Isso daria aos cães e aos homens muito tempo de descanso diário antes da jornada do dia seguinte. A premeditação e o cuidado de Amundsen com os detalhes foram inacreditáveis. Ele definiu depósitos e estocou suprimentos ao longo da rota planejada. Dessa forma, eles não teriam de carregar todos os suprimentos com eles durante a viagem inteira. Ele também equipou as pessoas com o melhor material disponível. Amundsen levara em conta todas as possibilidades da viagem, refletira sobre elas e fizera o planejamento em função disso. E ele foi bem-sucedido. O pior problema que eles tiveram na viagem foi um dente infeccionado que precisaram extrair de um dos homens. Já a outra equipe violou a lei da navegação. Ela era liderada por Robert Falcon Scott, um oficial da Marinha Britânica que já fizera algumas explorações na região da Antártida. A expedição de Scott era a antítese daquela de Amundsen. Em vez de usar trenós puxados por cães, Scott escolheu usar trenós motorizados e pôneis. Seus problemas começaram quando os motores dos trenós pararam de funcionar após 5 dias de viagem. Os pôneis também não se saíram bem naquelas temperaturas geladas. Quando chegaram aos pés das montanhas transantárticas, todos os pobres animais tiveram de ser sacrificados. Consequentemente, os próprios membros da equipe tiveram de puxar os trenós de quase 100 quilos. Foi um trabalho árduo. Scott também não dera devida atenção aos outros equipamentos da equipe. Suas roupas eram tão mal projetadas que todos os homens tiveram queimaduras por frio. Um dos membros da equipe precisava de 1 hora todas as manhãs só para conseguir colocar as botas com seus pés inchados e gangrenados. Todos desenvolveram cegueira de neve por causa dos óculos inadequados que Scott fornecera a eles. Acima de tudo, a equipe sempre teve pouca comida e água. Isso também se devia às falhas de planejamento de Scott. Os depósitos de suprimento que ele criara eram inadequadamente abastecidos, muito distantes uns dos outros e muitas vezes mal identificados, o que tornava difícil localizá-los. Como sempre tinham pouco combustível para derreter a neve, todos ficaram desidratados. Para piorar ainda mais as coisas, Scott, em cima da hora, decidiu levar um 5º homem, embora eles só tivessem planejado suprimentos para 4. Após cobrir quase 1.300 terríveis quilômetros em 10 semanas, o exaurido grupo de Scott finalmente chegou ao Polo Sul no dia 17 de janeiro de 1912. Lá, eles encontraram a bandeira norueguesa drapejando ao vento e uma carta de Amundsen. A outra equipe, bem liderada, os tinha superado no objetivo por mais de um mês. Se você não obedece à lei da navegação... A expedição de Scott ao Polo é um exemplo clássico de um líder que não consegue orientar seu pessoal. Mas a viagem de volta foi ainda pior. Scott e seus homens estavam famintos e sofriam de escorbuto. Só que Scott, completamente incapaz de navegar, ignorava o sofrimento da equipe. Com o tempo acabando e a comida quase esgotada, Scott insistiu em que eles coletassem 15 quilos de amostras geológicas para levar. Mais peso a ser transportado pelos homens esgotados. O avanço do grupo se tornou cada vez mais lento. Um dos membros mergulhou em um estado de letargia e morreu. Outro, Lawrence Oates, um ex-oficial do exército que originalmente fora levado para cuidar dos pôneis,
Teve necroses tão severas que não conseguia fazer nada. Como achou que punha em risco a sobrevivência da equipe, ele intencionalmente saiu andando em uma nevasca para parar de atrasar o grupo. Antes de deixar a barraca e se encaminhar para a tempestade, declarou que ia dar uma saída e talvez demorasse. Scott e os 2 membros remanescentes da equipe só conseguiram seguir um pouco mais para o norte antes de desistir. A viagem de volta já durava 2 meses, e eles ainda estavam a 240 quilômetros de sua base. Eles morreram ali. Nós só conhecemos sua história porque eles passaram as últimas horas atualizando seus diários. Morreremos como cavalheiros. Acho que isso mostrará que o espírito de garra e a força de resistir não desapareceram de nossa raça. Scott tinha coragem, mas não liderança. Como ele foi incapaz de obedecer à lei da navegação, ele e seus companheiros morreram por causa dela. Seguidores precisam de líderes capazes de orientá-los de modo eficaz. Não importa se é uma situação de vida ou morte, quando a necessidade é dolorosamente óbvia, ou se as consequências não são tão graves. É sempre necessário um líder capaz de orientar com eficácia. A verdade é que quase todos podem conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o curso. Essa é a lei da navegação. Os navegadores veem a viagem antecipadamente. O ex-presidente do conselho da General Electric, Jack Welch, afirma que um bom líder mantém a concentração. Controlar seu rumo é melhor que ser controlado por ele. Welch está certo, mas líderes que navegam fazem mais que controlar a direção na qual eles e seu pessoal viajam. Eles têm toda a viagem planejada em sua mente antes de deixar o cais. Eles têm a visão de como chegar ao destino, compreendem o que será preciso para conseguir seu objetivo, sabem quem precisa estar na equipe para ter sucesso e reconhecem os obstáculos muito antes de eles surgirem no horizonte. Leroy Ames, autor de Be a Leader You Were Meant to Be, seja o líder que você pode ser, afirma que um líder é aquele que vê mais que os outros, vê mais longe que os outros e vê antes do outro. Quanto maior a organização, mais claramente o líder precisa ser capaz de ver à frente. Isso é verdade, porque a simples magnitude torna mais difícil a correção de rumo. E se houver erros de navegação, mais pessoas são afetadas do que quando um líder viaja só ou com poucas pessoas. O desastre apresentado no filme Titanic foi um bom exemplo desse tipo de problema. A tripulação não conseguiu ver suficientemente à frente para evitar o iceberg, como também não conseguiu manobrá-lo para mudar de curso, assim que o objeto foi identificado por causa do tamanho do navio. O resultado foi que mais de 1.000 pessoas perderam sua vida. Navegadores de primeira categoria sempre têm em mente que outras pessoas dependem deles para estabelecer um bom curso. James Altry, autor de Life and Work, A Manager's Search for Meaning, Vida e Trabalho, a busca por sentido de um gerente, ilustra bem essa ideia. Ele escreve que, ocasionalmente, você ouve falar da queda de 4 aviões militares voando em formação. A razão para a perda dos 4 é que quando os caças a jato voam em grupos de 4, um piloto, o líder, determina para onde a equipe voará. Os outros 3 aviões vão atrás do líder, observando-o e seguindo para onde ele for. Qualquer movimento que ele faça, o resto da equipe fará junto com ele. Isso acontece quando ele atravessa as nuvens ou quando se choca contra o topo de uma montanha. Antes dos bons líderes levarem seu pessoal em uma viagem, eles passam por um processo de modo que a viagem tenha a maior chance possível de sucesso. Bons navegadores se valem de experiências passadas. Todos os sucessos e fracassos que você já experimentou podem ser uma valiosa fonte de informações e sabedoria se você permitir. Os sucessos ensinam o que você é capaz de fazer e geram confiança. Mas os fracassos muitas vezes oferecem lições mais importantes. Eles revelam suposições equivocadas, falhas de caráter, erros de avaliação e métodos de trabalho ruins. Ironicamente, muitas pessoas odeiam tanto seus fracassos que os escondem rapidamente, em vez de estudá-los e aprender com eles. Mas se você não aprender com seus erros, continuará a fracassar. Por que estou falando algo que parece tão óbvio? Porque a maioria dos líderes naturais é ativa. Eles tendem a olhar para a frente, não para trás, tomar decisões e seguir em frente. Sei disso, porque essa é a minha tendência. Mas para que os líderes se tornem bons navegadores, eles precisam de tempo para refletir e aprender com suas experiências. Por isso, desenvolvi a disciplina do pensamento reflexivo. Ele dá a verdadeira perspectiva. Dá integridade emocional ao seu pensamento.
Aumenta sua confiança na tomada de decisões, deixa mais claro o quadro geral, transforma uma boa experiência em uma experiência valiosa. Tudo isso dá ao líder uma grande vantagem no momento de planejar os próximos passos de uma equipe ou organização. Mas antes de assumir compromissos, os bons navegadores estudam as condições. Aprender com a experiência quer dizer olhar para dentro. Examinar as condições quer dizer olhar para fora. Nenhum bom líder traça um curso de ação sem dar bastante atenção às condições. Seria o mesmo que zarpar contra a maré ou planejar um curso através de um furacão. Os bons navegadores avaliam os custos antes de assumir compromissos para eles e para os outros. Eles estudam não apenas os fatores mensuráveis, como finanças, recursos e talentos, mas também os fatores intangíveis, como oportunidade, moral, impulso, cultura e assim por diante.